E eu preparei uma palavra, irmãos, para você, para abençoar a sua vida. Passei a manhã e a tarde digitando, por isso que eu me atrasei um pouquinho para chegar aqui, para preparar uma palavra. São 4 páginas, irmãos, mas não vai dar para falar as 4 páginas, né, irmãos? Aleluia, né? Eram 4 páginas. Queridos, vamos lá então, ó. O tema dessa palavra de hoje é preparando o coração, diga, preparando o coração para 2024. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos começar aqui uma série que vai continuar no próximo domingo e no dia 31, falando sobre alguns temas importantes, daquilo que é necessário, ou pelo menos uma das coisas que são importantes para a nossa vida em 2024 e como deve ser a nossa postura diante de muitas situações, né? Então eu vou trazer alguns princípios aqui da palavra de Deus para que nós possamos viver o melhor de Deus em 2024. Amém? Então eu quero trazer apenas hoje 4 princípios. Eu queria pedir, né, a sua atenção, que você nesse momento procurasse, né, prestar bem atenção, que você abra o seu coração para você receber essa instrução de Deus para a sua vida, tá bom? Esses princípios nós encontramos lá no livro de Provérbios. Então, são alguns princípios que nós tiramos ali do livro de Provérbios, que vai abençoar muito o seu coração. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Provérbios. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 7, tá bom? E aí, na sequência que nós lermos esses versículos, eu vou falar qual é o primeiro princípio que nós devemos aprender, meditar, entender e guardar para 2024. Talvez em 2023 você deixou de fazer coisas e você não pode entrar em 2024 sendo a mesma pessoa, né? Nós ouvimos os testemunhos aqui que os corações já estão sendo preparados para o extraordinário de Deus. Amém? Assim eu creio. Deus tem o melhor, tem sempre o sobrenatural para o seu povo. Temos lutas e dificuldades? Claro que temos. Senão não teria graça a vida, né? Se não tivesse as dificuldades. E elas são importantes para nós crescermos. Amém, queridos? Então, diz assim a palavra do Eterno. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Queridos, se nós formos falar cada versículo desse capítulo, ou melhor, até o versículo 7, cada versículo, né, inicial, como nós lemos, até o 7, vamos falar sobre cada um desses versículos, né, iniciais. Nós vamos ficar aqui a noite toda. Vocês sabem que o pastor prega e se deixar, né, até meia-noite. Mas não vou cansá-los. Então, assim, veja, o primeiro princípio que eu quero trazer para você hoje é valorizando os bons conselhos. Se você quiser anotar, vai ser bom para a sua vida. O primeiro princípio, você deve valorizar os bons conselhos. Tem um ditado que diz assim, que se conselho fosse bom... Mas esse ditado ele está errado, tá? Ele não está certo. Deveria dizer o seguinte, os conselhos ruins... né? Esse é o problema. Agora, todo conselho bom é bom. Principalmente os conselhos da palavra de Deus. Nós temos que desenvolver, através desses princípios, corações ensináveis. Você tem um coração ensinável? Né? Um coração de um aprendiz? Então, diga se eu preciso ter um coração ensinável. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de aconselhar, ela não gosta muito de ouvir. Por isso nós temos, né, 2 ouvidos, para aprendermos também a ouvir. Eu digo para você, alguns anos para cá, eu tenho tentado aprender a ouvir mais e falar menos.
Até quando eu vou no carro, eu gosto de ficar ouvindo tudo que os discípulos comentam, conversam, trocam ideias, testemunham. Hoje eu procuro mais ouvi-los do que falar mais de mim, a não ser que quando é me dada a oportunidade, assim eu falo, né? Então, esse princípio é importante porque quando eu aprendo a ouvir bons conselhos, eu vou avançar. E todo aquele que é louco, que despreza o conhecimento, que não quer crescer, não quer avançar, ele despreza os conselhos. Amém? Então diga, eu não posso desprezar com os conselhos bons, com os bons conselhos. Nós temos que aprender nesse ano, né, preparando para 2024, nós sermos mais práticos com aquilo que aprendemos. Nós somos muito teóricos, né? Vimos muito, aprendemos muito, mas nós mesmos, falando de todos nós que aqui estamos, temos muita dificuldade, tenho certeza disso, de colocar em prática aquilo que aprendemos. Às vezes nós acabamos de ler a palavra de Deus e não conseguimos fazer uma aplicação prática. E nós precisamos ser mais práticos do que apenas teóricos. Devemos ter sempre que fazer aquele exercício mental. Peraí, eu aprendi. O que eu aprendi no culto hoje? Por exemplo, se eu ligasse amanhã para você, você saberia me dizer o que foi ministrado nesse culto? Talvez alguns teriam dificuldades, outros sim, mas talvez uma grande maioria, né, teria dificuldade. Mas porque nós devemos prestar mais atenção nos conselhos, né? Amém, queridos? Então diga assim, eu preciso fazer um treino mental para o meu desenvolvimento. Então, os bons conselhos me ajudam a desenvolver uma mentalidade para que eu seja mais sensato. O que mais? Ter habilidade, conhecimento, saber fazer reflexões e ter o quê? Saber. Sem o saber, nós não vamos avançar. Amém? Então, mas é só isso? Não, eu preciso também trabalhar para o meu desenvolvimento ético e moral. O que acontece? O que é eu ter um desenvolvimento ético e moral? É termos uma vida que reflete o caráter do reino. Nós fomos chamados para refletir quem? Jesus. Amém? O caráter do reino de Deus. Quais são os princípios do reino de Deus? Justiça, que mais? Direito, retidão, honestidade. Então, eu preciso me abrir, para o quê? O saber divino. Então eu preciso entender que a Bíblia, por isso nós estamos falando para nós lermos a Bíblia esse ano com mais afinco, com mais dedicação, porque a Bíblia ela está recheada de conhecimento para a minha vida. E esse conhecimento eu preciso acreditar, eu preciso tomar posse e colocar o que? Em prática. Já vi pessoas dizendo assim, apóstolo, esses mandamentos, esses princípios são só para antigamente, ninguém vive mais hoje, isso é impossível. Mas o que Jesus falou foi diferente. Ele falou que nós poderíamos viver esses princípios até hoje, até porque ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Então, o primeiro princípio que eu coloquei aqui, baseado em Provérbios capítulo 1, é justamente valorizar os bons conselhos. Onde que você vê isso? Justamente Davi falando para o seu filho Salomão. Ele fala, Salomão, meu filho, aprende a sabedoria e o ensino, versículo 2. Aí ele vai dizer, verso 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, diga, o conhecimento, a sabedoria, vai ser muito importante para você em 2024. Tenha o desejo de aprender. Amém? Então nós precisamos ter esse coração ensinável, nós precisamos ouvir pessoas experientes, nos aconselhar com pessoas experientes, que têm uma maturidade, trocar uma ideia, colocar qual é a dificuldade que eu estou enfrentando para vencer certas dificuldades, né? Amém, queridos? Bom, um segundo princípio que eu coloquei aqui, baseado agora no capítulo 5 de Provérbios, é justamente um ponto que eu acho que vale muito para os homens, mas eu tenho certeza que vale sim para as mulheres. Talvez muito mais para os homens, eu não tenho dúvida disso, mas também as mulheres hoje, porque as estatísticas têm aumentado em relação às mulheres, no que eu vou falar agora. Nós devemos fugir do adultério e dos desejos sexuais lascivos. O que são os desejos sexuais? E os desejos lascivos? É aquela mentalidade sexual, a pessoa acorda pensando em sexo, ela passa o dia pensando em sexo, vai dormir pensando em sexo. O sexo é pecado? Não, o sexo é uma bênção, mas para ser contemplado e vivido aonde? No matrimônio. Amém? Então, mas o mundo hoje ele está o quê? Bombardeando a sociedade de forma que ela
tem uma tendência muito grande para a área sexual. Os casados, né, para caminharem para o adultério, e aqueles que são solteiros, né, viver uma vida de lascívia. Até também aqueles que são casados também têm vida de lascívia muitas vezes. Pensamento em sexo, a pessoa conversa com segunda intenções, né? A pessoa ela tem um desejo desenfreado. Agora veja, quais são as fontes hoje que nós vamos perceber que conduz muito para essa área. Irmãos, hoje nós podemos ver, eu coloquei aqui, né? Isso eu inventei, não sei se existe isso, mas foi algo que eu criei aqui. Eu chamo de pornografia branca. Sabe o que é pornografia branca? Nas redes sociais, é aquela que a pessoa vai lá para a rede social e se expõe. Né? Ela se expõe com roupa curta, com roupas sensuais, né? E se você liga o Instagram hoje, você liga o Facebook, seja qualquer rede social, até status, sempre você vai ter lá uma incitação àquilo ali. E eu te digo, todo homem que vê uma mulher se insinuando, uma mulher vê um homem se insinuando, com certeza, irmãos, aquilo vai despertar um desejo, vai ou não vai? Com certeza. Ou o desejo que a pessoa está buscando aquilo mesmo, ou alguém que não está buscando, mas acaba vendo aquilo, vai começar a ser despertado. Então diga assim, o segundo princípio é lutar contra os desejos sexuais e lascivos. Abra aí, você está em Provérbios, né? Então abra em Provérbios capítulo 5, versículo 1 ao 6, que diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência. Inclina os ouvidos, para que conserves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Errante nos seus caminhos e não sabe. Então, você vai ver a preocupação de Davi dizendo para Salomão, meu filho, foge do quê? Dos pecados sexuais. Irmãos, é incrível, se você ligar até a televisão, temos uma rede de televisão que se você ligar é 24 horas, é sempre uma programação deles insinuando, né, incitando, né, a sexualidade, os programas são sempre muito sexuais, a linguagem é sexuada. Um dia, vendo uma das atrizes dessa rede de televisão, ela propondo para um casal lá, poxa, eu quero ter um relacionamento com vocês, vamos fazer algo a três? Assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Então, por quê? Porque a sexualidade fora de um matrimônio, fora de um propósito, ela corrompe o espírito humano. E ela vai corromper de uma forma grandiosa. O que mais que eu anotei aqui? Olha só. Os sexos explícitos que tem muito fácil, né? Grupos, né? No WhatsApp, vídeos nos celulares, sites, flertes. E aí, irmãos, com certeza a pessoa vendo isso, para onde que ela vai? Ela vai fazer aquele ato lá na masturbação, com certeza. Seja homem ou seja mulher. Como eu disse, as estatísticas dizem, irmãos, que o homem está preso, 60% dos homens está preso à pornografia e 40% das mulheres hoje também acabaram se tornando escravas também da pornografia. Então o negócio está quase que empatado. Então, diga assim, eu preciso guardar o meu coração da perversão sexual, né? Ninguém aqui, irmãos, está imune a ser setado por algo nessa área, não. Todos nós estamos passíveis de cair. Podemos ser e seremos sim tentados nessa área. Por isso que o princípio é foge. Diga, eu preciso fugir. Ok? E o que Davi está falando para Salomão aqui? É que você não sabe quando você vai cair nessa área. Esse que é o problema. Por exemplo, se alguém chegasse despido, correndo atrás de você, provavelmente você correria. Só que a coisa não é assim. Começa com uma conversa e tal, uma mensagem, aí vai, vem aqui, bora ali. Aí quando você menos espera, caiu. E aí, esse que é o problema que
Davi está aconselhando, né, o seu filho Salomão. O que mais, queridos? Perfis, né? Os perfis de redes sociais. Diga assim, só o sangue. Ó, e se tem irmão que está assim, vai lá dar uma limpa na sua rede social. Começa 2024, um novo coração. Dê uma limpada lá. E após já vir, não tem problema, você se arrependeu, recomece, mas não permaneça, né? Então, outra coisa, a palavra lascívia, olha só como eu estava falando, ela vem da palavra grega aseugia, diga aseugia. O que essa palavra ela quer dizer? É quando o pecado da lascívia, ele cala a voz da razão. Você fica apenas na emoção e nos desejos. Por isso que é um pecado tão complicado a lascívia. Porque é uma coisa que brota e você precisa entender quando o seu coração está lascivo. Você consegue entender quando o seu coração está lascivo? Olha só. Esse problema desse pecado também, né? Ele tira o quê? Ele desconsidera o sentimento dos outros. Ou seja, ele quer apenas o desfrute do deleite, né? O que mais? A pessoa, ela começa a fazer coisas... Quem está entendendo? O pecado é assim. Por quê? Porque ninguém quer que... A pessoa não quer que ninguém descubra, né? Então a pessoa faz algo ali. Outra coisa, o sexo, irmãos. O problema da sociedade era, na verdade, reprimir esses sentimentos. E se, na verdade, nós formos parar para pensar, liberar o sexo é que está causando grandes problemas na sociedade. Irmão, se você vê um pouco do que a política ela tenta aprovar aí, você vai se assustar. Estava um debate para a liberação do poliamor. O que é o poliamor? 3, 4 pessoas numa relação, ser aceito, né? Já existe isso aí. Você pensa que não existe? Eu conheci um cara que vivia com 2 mulheres. Normal, eram amigas. Oh, meu Deus. Não entra na minha cabeça. Amicíssimas. Eu falei, meu Deus, a gente está caminhando para um negócio meio esquisito na sociedade. Só que eles queriam o quê? Regular isso aí. E, pasme, já tem lá na Câmara tramitando, só que não aprovaram, né? Talvez por conta do conservadorismo, que ainda está muito forte, e é muito forte na Câmara, de que o homem possa casar com um animal. Mas não começa assim. Então tudo está o quê? Caminhando para o caos. Aí lá vem o cara entrando com uma cachorrinha. Não, é sério. Uma poodle toda bonitinha. Senta, bota na cadeira. Que é isso aí, irmão? Não, essa aqui agora é minha companheira. Não, a sociedade está caminhando para isso. Não é brincadeira não, irmãos. Está tramitando lá o negócio de liberar a bestialidade. Bom, o que mais? Crente não vai para um motel, né, irmãos? Não, apóstolo, eu vou nunca inaugurou aí. Sangue de Jesus tem poder, irmão, na tua vida. Quero conhecer, tem hidromassagem e tudo. Sangue de Jesus tem... Irmão, não vai, irmão, não existe. Irmão, se esse desejo vir no teu coração, você tem que nascer de novo, hein? Tô lhe dizendo. Se levar sua mulher, que você tá casado, bonitinha, para motel... Não vá para esse lugar não, irmão. O diabo te recebe lá na porta. Porque ali, ó, é locais onde famílias são destruídas. Aí você vai se deitar lá onde acabou de ter tido uma prostituição ali, acabou de ter uma sacanagem ali, sabe lá o que aconteceu ali, irmãos. Porque ali o pessoal entra, sabe do que acontece ali. Então, crente não vai para motel. Não precisa nem você perguntar para mim, pastor, que leva... Não, pastor, eu queria... Não, nem pergunte para mim, que já sabe a resposta. Se o Espírito Santo, irmão, não falar no seu coração nesse sentido, aí tem que estar faltando sabedoria mesmo, o que nós estamos falando aqui, amém, queridos? Então não pode, diga assim, repreende isso na minha vida. Olha só, é importante nós restaurarmos, para termos uma família boa, irmãos, restaurar o afeto, né? Esses dias a bispa está me ensinando a ser mais carinhoso, eu estou aceitando. É beijo de manhã, de tarde e noite agora. Ela falou bem assim, como é que você fala? O teste, ela falou assim, tá no teste. Aí eu já lembro que puxa vida, não deu beijo de manhã. Então, porque nós temos que resgatar isso.
né? O carinho, o amor, o afeto. Aos maridos que não beijam mais, beije, façam uma massagem, carinho. Não namore só com o trabalho, com os afazeres. Né? Trabalho é um servo nosso, a esposa é companheira, né? Vai lá, faça uma massagem. Eu comprei um massageador de pescoço, irmãos. Depois que eu faço uma massagem na bispa, agora tá chegando, ela vai escorar ali para fazer depois só. Pensando já no... Amém, queridos? Isso é ou não é bênção? É bênção. É bênção, diga bênção. Amém? Então não espere, seja. Amém? Então não abra legalidade para as portas dos vícios sexuais. Amém? Diga assim, eu não vou abrir portas para vícios sexuais virtuais. Quem entendeu? Querido, o celular, eu estou dizendo para você. Não é o celular o problema. O problema é os aplicativos do celular. As redes. Cuidado, pelo amor de Deus. Aí o que eu coloquei aqui no final? Você, a partir de hoje, você vai criar o cantinho do castigo para o celular. Quando o menino está muito desobediente, você não pega um banquinho, você vai ficar de castigo hoje aí, uns minutos aí, porque você passou do limite. O que você vai fazer? O cantinho do castigo do celular. O que você vai fazer? Dica. Olha todas as mensagens, tudo que tem que ver, beleza. Pegou o celular, bota ele lá de castigo no quarto. Esquece. Vai fazer suas coisas, vai malhar, vai ler 10 páginas de um livro, vai ler os 3 capítulos da Bíblia. O que mais? Vai preparar o almoço, faz o que tem que fazer em casa, resolva. Aí depois de algumas horas, aí você pega o celular, vê se alguém ligou, responde, beleza? Porque senão, queridos, alguma coisa vai te enlaçar. E diga assim, isso aí é perigoso. Outra coisa, um dia que você também se hospedar num hotel, estou falando no hotel agora, cuidado com as TVs de lá. Você precisa reconhecer, diga assim, as fraquezas. Você reconhece as suas fraquezas? Nós precisamos reconhecer nossas fraquezas. Ou você diz, não, eu não minto não. Às vezes a pessoa mente, você fala, a pessoa, não, eu não minto não. A pessoa nunca faz nada. Eu falei, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo aqui na terra, Jesus? Né? Por que ainda não arrebatou, Senhor da glória, essa alma? É o santo. A gente fala a pessoa, né? O bispo Carlos falou lá, né? Tem um aqui que mente. Olha só. Para finalizar esse segundo princípio aqui, ó. Os nossos limites, nós temos que aprender a ter limites interiores. Você sabia disso? Hoje eu tenho feito um exercício assim, irmãos. Irmãos, comer é bom ou não é bom comer? Irmãos, é bom demais, irmão, comer. Ou não, é sério mesmo, Deus é muito bom. Teve um dia que eu comi um mamão, assim, eu comi uma colher de mamão, eu falei assim, ai, Jesus, que fruta gostosa, Senhor, obrigado. Aí eu comi aquela fruta pretinha, né, bem docinha. Aí eu, meu Deus, assim, quase eu me senti assim, arrebatado, irmãos, assim. Que sabor maravilhoso. Aí um dia desse, levei a bispa para jantar, aí comi uma carne, irmãos, aí eu... Ai, Senhor, que... É muito bom, irmãos. Só que agora eu estou tentando me controlar mesmo, irmãos, para não comer demais. Amém? Um dia eu pequei, um dia eu fui comer lá na casa do Gabriel, lá, irmãos. A mãe dele fez um vatapá, irmãos. Aquele alá baiano, irmãos, bem quente, que é pimentoso. Eu comi uns 3 pratos aí, irmão. Coma mais, pastor. Foi, não insista. Parei. Tive que parar, porque senão, irmãos... Fora as 3 cabeças de tambaqui, irmãos, que deu bobeira... Né? Mas no chão. Vigie. Dia 24? Eita glória! Tá ligado? Então, queridos, assim, nós temos que ter limites interiores, amém? E isso vai fazer toda a diferença na sua vida em 2024. Vigiando a área sexual e recebendo aqui os bons conselhos. Vamos caminhar já por fim aqui. Estou na metade já caminhando por fim.
Outro ponto importante, trabalho e prosperidade. Ninguém, irmãos, vai prosperar se não desenvolver trabalho. Não tem como prosperar. O trabalho e a prosperidade eles estão ligados. Não tem para onde correr. Uma pessoa que quer prosperar sem trabalhar, irmãos, é vida fácil e não vai ter raízes. Porque o trabalho te ensina muitas coisas. Lidar com pessoas. Eu acho que essa é uma das grandes lições, né? Você aprender a lidar com pessoas, irmãos. E tem pessoa que só o sangue de Jesus, irmãos. É ou não é? Tem chefe que é legal, mas tem chefe, irmãos, que olha, só misericórdia. Provérbios 3, 9 e 10. O que diz Provérbios 3, 9 e 10? Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então veja, não existe outra forma de prosperar. E é interessante nós entendermos que essa ideia que Salomão está passando aqui é de alguém que ao mesmo tempo, irmão Maxwell, ele contribui, ele entende o trabalho e ao mesmo tempo que ele se empenha e se dedica, Deus vai vendo e automaticamente vai abençoando essa pessoa. Deus não abençoa alguém, irmãos, que não se move. Veja que o trabalho, eu estou falando aqui, não é no sentido trabalho apenas do braçal, porque tudo que você desenvolve, que você produz é trabalho. Se você é um estudante, você é um trabalhador. E qual é o seu propósito com o estudo? Se dedicar o máximo que você puder, para você aprender, para que quando você fazer uma prova, você passe, você alcance os objetivos. Sim ou não? Por exemplo, seja a função que você desempenha na sociedade, você precisa trabalhar, né? Você precisa desenvolver trabalho. E automaticamente esse empenho vai gerar o quê? Prosperidade. Então, se eu quero prosperar em 2024, eu preciso também trabalhar. Mas o que eu quero dizer com trabalhar? É algo que você faz com diligência, com empenho. Você precisa ter dedicação àquilo que você faz. Amém? Então, trabalho e prosperidade são duas faces da mesma moeda. Amém? Olha só, o Antigo Testamento, ele refuta a ideia de que Deus é um gênio da lâmpada. O que é a ideia de um gênio da lâmpada? Ah, Senhor, eu quero isso. Mas você não está fazendo, não está se movendo em nada. Tem situações, querido, que você talvez realmente, por um momento, talvez não vai conseguir trabalhar. Mas onde que você vai aplicar trabalho? Na oração. Eu li uma vez um rabino falando, Rabino Shalom Arush, no livro Jardim da Prosperidade, que ele falava algo muito interessante. Ele falou, você quer prosperar financeiramente? Tire 1 hora por dia para você orar. 1 hora. Ele falou que você vai ver a mão de Deus se movendo na sua direção. Então, se você não está podendo trabalhar agora, então você vai orar, se empenhar e dizer, Senhor, abre uma porta. Deus, opa, meu filho está orando. Irmãos, é muito simples. Como é que um pai vai abençoar um filho se ele vê o filho não fazendo nada? Pelo menos, se o pai vê o filho indo, conversando, pedindo uma direção, poxa, ele está tentando, ele está correndo atrás, ele está querendo, o pai já vai dar uma ajuda para aquele filho, com certeza. Agora, se o filho só reclamar, não fizer nada, não se empenhar, aí eu pergunto, como que nós vamos ver a prosperidade em nossa vida em 2024? Poxa, já estou nessa pegada, estou firme, glória a Deus. Então você vai continuar, porque esse é o caminho da prosperidade. A pastora Terezinha colocou aqui, ó, ela já vinha se preparando desde 2021, eu estava vendo. Ela já vendia itinerante, né, minha pastora? Ia ali, vendia para um, vendia para outro, e tá aí. Agora montou a loja. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, um outro segredo também para a prosperidade é dando que se recebe. Sim ou não? Então, se você puder ajudar, ajude, coopere, não retenha tudo, né? Olha só, isso é uma lei espiritual. Quando nós reconhecemos o Senhor em tudo né? Em tudo que nós temos, né? Tudo que fazemos, Deus na nossa vida, nós vamos ter a certeza que Deus não vai nos deixar, irmãos, que se empenham, aqueles que cooperam, Deus vai olhar e Deus vai abrir portas. Eu sou testemunha disso e eu tenho certeza que muitos... Um carro que não é dado manutenção, irmãos. Até o carro, irmãos. A segunda lei da termodinâmica, as coisas estão perecendo. Então vamos perecer com saúde. Tudo está se deteriorando, né? Tudo está se deteriorando.
Então diga assim, se eu quero ter prosperidade, eu também preciso cuidar da minha disciplina, da minha vida, da disciplina, diga diligência. O que é diligência? O cara vai dizer assim, eu vou, 2024 uma bênção. Aí desafio. Uma preguiça de... Não, meu irmão, diligência. Leve a preguiça junto, pelo amor do Senhor Jesus. Leve a preguiça nas costas, leve. Amém? Leve a preguiça. Irmão, vamos cuidar, irmãos. Poxa, cuida da saúde, né? Você está entendendo o que eu quero dizer? Cuida das suas vestes, cuida do seu corpo, não é verdade? Só que o crente quer resultado rápido, né? Sim, mas eu estou ficando já 3 anos quase. Agora o negócio está secando aqui, mas cara, está melhorando, eu estou pegando condicionamento, assim, né? Eu vou jogar no futebol lá, então. Talvez eu aguente pelo menos 30 minutos correndo por conta de intensidade. Mas é preciso, irmãos, é pela saúde, não é nem pela beleza, é pela saúde, irmão. Irmão, eu vou te falar, se você está tomando 1 litro de Coca-Cola, pela misericórdia, para, sabe que essa pipoca? Aí o irmão já chegou para mim, não se fosse agora, eu estou no bar, agora eu estou no bar, ele foi lá e eu casa com um pé de irmão. Diminua. O seu fígado agradece, o seu pâncreas agradece, irmãos. Tem até um desenho animado, né, que fala dos órgãos, eles reclamando, né, quando as coisas caem lá, né? É assim, se os órgãos, você tem órgão e reclama, ele dá sinal, vai aparecer alguma doença, Deus livre, aparecer algum caroço, algum sinal, alguma coisa vai aparecer, mas ele fica morrendo do órgão. Então não dá. Só que o bolo no fígado, irmãos, boca amarga, o que faz? Da boca branca, é saúde, tá? Ei, pelo amor de Deus, você quer me matar? Entendeu? Então, vamos maneirar aí para melhorar a saúde, amém, queridos? Olha só, no capítulo 13 de Provérbios, versículo 11, Salomão ele fala aqui, dizendo assim: vai ter com as formigas. É, não é? Fala. Porque o homem sábio, olha só, o homem sábio, ele aprende com tudo e com todos ao seu redor. Nas coisas simples. O homem sábio, ele está sempre aprendendo com tudo ao seu redor. Às vezes ele está ouvindo uma conversa, ele está nem participando, mas ele está aprendendo. Rapaz, isso é interessante, só. Porque ele não pega a oportunidade para aprender. Quem está entendendo? Glória a Deus. Amém? Uma vez eu fui destacar um senhor bonito, quero elogiá-lo, mesmo sendo muito jovem, né? Mas já tem entendido o caminho da sabedoria, e precisava resolver uma causa, tava. Aí fui lá em casa, sentando, tomando um café, trocamos uma ideia, de uma direção, eu achei nobre a atitude dele, né? De ir lá, de sentar para conversar, trocar uma ideia, de um conselho, e precisamos disso. Amém? Então ele vai dizer assim, vai ter com as formigas, por quê? Porque as formigas, irmãos, elas são extremamente diligentes naquilo que elas fazem. Dizem, né, as pessoas que pesquisam sobre os insetos e tudo mais, que a formiga ela pode carregar algo até 3, 5 vezes maior que o peso dela. Elas são incansáveis. Mostra muito capítulo para ler da Bíblia. Querido, para crescer espiritualmente é trabalho, é luta, é empenho. Não tem como crescer espiritualmente se não for por meio da disciplina e da diligência. Amém, queridos? Bom, olha só. Quem não honra o Senhor com o que tem, com certeza os seus celeiros não serão cheios, né? Porque qual é o princípio aqui? Aquele também que coopera, aquele que semeia, os seus celeiros irão o quê? Fica assim, transbordar. Amém? Agora você crê ou não crê nisso? Só que o negócio é o seguinte: a gente às vezes só quer fazer quando está vendo. Com Deus é diferente. Primeiro você faz, depois você contempla. Até o diabo ele quer usar esse princípio para ele. Quando o cara vai fazer um trabalho lá para uma entidade, pedir algo lá, uma magia, alguma coisa do tipo, o diabo dá primeiro para ele. O que ele tem que fazer? Um
monte de coisa. Tomar sangue, despacho, é uma série de coisas. E aí, irmãos, ali não tem garantia nenhuma. O diabo é mentira, não tem nada. Se você der uma brecha para confiar no diabo, ele vai te enganar. Com certeza, irmãos. Com certeza. No diabo ninguém confia, ele é enganador, é mentiroso. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Mas com Deus, o diabo é uma coisa específica de Deus. Eu falei que nem como Deus faz. Primeiro, ninguém faz a coisa. Depois eu vou dizer que eu vou fazer. Mas Deus faz. Pode ficar tranquilo, que Deus não deixa dívida com ninguém. Sim ou não? Não deixa dívida, amém? Olha só, você sabia que a preguiça, no Guinness, ele é considerado o quarto pecado capital. A preguiça. Irmão, nós temos nossas preguiças, temos todo momento. Mas fica lá gelado. Sabe como é que eu tenho? Eu freiei um pouco a preguiça na minha vida desde muito tempo. Eu sempre penso no dever. Se você não pensar no dever, você vai se levar pela preguiça. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa tem um filho, antes de ter um filho, ela chamava por da tarde, o que mais? Enfiou ou não, ou enfiou outra vida. Quando a criança nasceu, tem hora para dormir agora? Não tem hora para dormir. O que mais? Menino chora, é todo tempo aquela preocupação. É verdade? É uma preocupação. Eu estou pensando, olha, os barrigões, né, cara? Então, assim, nós temos um pouco. Então, quando eu penso, por exemplo, o que faz uma mãe, por exemplo, ela não se permitir a preguiça entrar na vida porque ela tem uma filha agora, um filho. E isso não deve não. Eu tenho filha, meu compromisso, tem que dar de comer, ela tem que fazer comida para o marido, tem que ajudar em casa, o marido também tem que ajudar a minha esposa. Amém? Dever. Não apenas os direitos, mas também os deveres. Amém, queridos? Bom, eu concluo aqui dizendo, lide de forma correta com o dinheiro, e aqui por que eu estou falando? Por que parece que está um peso nessa noite? Eu estou entendendo, parece que todo mundo está querendo dormir, alguns, porque alguns estão me esperando, porque alguns estão falando assim, eu já quero ir embora, calma. Porque o que eu estou falando aqui, pessoal, falando sobre a questão do trabalho, mas calma que a gente vai já para casa, para encerrar, muita calma. Falando sobre o trabalho, né, e prosperidade, olha só, e por que também a preguiça? Porque a procrastinação é preguiça. Por que você não caminha e sabe que precisa caminhar? Porque você está com preguiça. Simples assim. Pastor, não sei o quê. É a preguiça. Mas você é preguiçoso? Não. Você está com preguiça para caminhar. Talvez você não tenha preguiça para trabalhar, para outras coisas de casa, mas para cuidar também da saúde não tem preguiça. Para comer não tem preguiça. Na verdade, talvez a pessoa tenha preguiça de ler um livro, mas não tem preguiça, por exemplo, de comprar as coisas, entendeu? Então você tem que identificar onde são as áreas que exigem preguiça na nossa vida. E colocar ela para correr. Você não pode lá na porta, bora, vai trabalhar comigo hoje. Olha só. Veja sempre o trabalho como um propósito. Quando você vê o trabalho como um propósito, tudo vai melhorar na nossa vida, sim ou não? Outra coisa, aqui não é necessariamente, você não precisa se matar de trabalhar para prosperar. O que não pode haver é desculpa para produzir. Nós vamos chamar para produzir, para conquistar, para realizar. Isso aqui não é conversa de capitalismo. Porque até qualquer regime, seja marxista e tantos outros, existe um conceito de trabalho. O trabalho não está ligado a uma ideologia, seja lá qual for. O trabalho sempre existiu na humanidade. Se não tiver trabalho, o índio que vive até, o índio bem nativo mesmo, o nativo, o índio, mesmo eles também trabalham. Por quê? Porque se não for pescar, não vai ter o peixe. É ou não é? Se não for roçar, não faz a casa para dormir. Então, o trabalho, ele está ligado. Então, sem trabalho, o cara está apaixonado.
Está apaixonado. Ele não é quando ele quer conquistar a mulher. Meu irmão, é tanta história que eu já ouvi, meus irmãos já sabem. E vão trazer o melhor queijo, qual é tal, para mim. Não, assim é. Não, assim, os caras têm uma criatividade assim, sabe? É o poeta, sabe? Mas depois que casa, e vão reverter irmãos que ela não pregam, escalonhar, não é essa ideia. Eu não sei como grudou, mas aí. Aí bateu na janela, o que eu vou fazer aqui? Vim trazer fotos para você. Que não tem pé de cabeça, mas é sofrido. Aí mais engraçado, esse caso, mais engraçado é isso aqui. A mulher mora lá para isso. E o outro mora na compensa. É 10 da noite, aí ele liga. Oi, tudo bem? Quero te ver, não da tarde. Aí ela fala, não, eu dou um jeito. Não, mas não tem olho não, eu sei andar. Irmão, eu dou uma hora sentada, não sei o que ele faz, mas uma hora ele está lá. Aí depois fica, qual foi o e-mail, meu pai? Dorme com a tua mãe hoje. Depois que casa, irmão, todo mundo. É muito queijo, não é? O homem precisa ser estudado pela NASA, né? Olha só, eu vou dizendo aqui para você o último princípio para você aprender a saber lidar com o dinheiro. Olha só. Irmão, não queira. Às vezes a gente vai ter que aprender dessa forma, né? A pior forma é aprender de forma amarga a lidar com o dinheiro. Diga, eu preciso aprender a lidar de forma correta com o dinheiro. Esse é o último princípio que será aqui. Salomão fala no capítulo 6 de Provérbios, para não sermos fiadores. Temos muito cuidado em sermos fiadores. Olha só, versículo 1 do capítulo 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se te empenhaste ao estranho, estás arrendado com o que dizem os teus lábios. Está preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro, vai prostrar-te e importuna o teu companheiro. Não deixe sono os teus olhos, nem repouso as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela das mãos do caçador e como a ave da mão do passarinho. Irmãos, dinheiro, não souber lidar com dinheiro é problema. Olha só, cuidado com os empréstimos. Cuidado, pegar dinheiro emprestado. Esse livro da prosperidade, eu acabei de chamar uma luz, ele fala assim: antes você coma apenas pão, mas não faça empréstimo. Aí ele conta uma situação de uma pessoa que não tem nada, ela está assim, na pior, não tem nada. Vamos dizer, eu digo, pobre, marreta. Eu diria isso, mas eu digo só. Às vezes eu não queria esse metáfora aí, né? O que o árbitro falou assim? Vai tirar uma hora de oração, vai colocar a boca no pó, o joelho segurando no chão, vai clamar uma direção para Deus abrir uma porta, enviar um emprego, trazer alguém, fazer algo com você, mas não empreste dinheiro. Bom, você já ouviu a história do serrote? Tem uma história que conta do Nordeste, a história do serrote. O serrote lá no Nordeste é chamado de vai e vem. Olha esse recado que eu anotei aqui, ó. O jovem diga ao seu pai que o vai e vem fosse e viesse, o vai e vem iria. Serrote também entendeu o que é. Mas como o vai e vem não vem, o vai e vem não vai. Parece o patativa da saia, né? O que ele quer dizer é o seguinte: o problema do empréstimo é que se você empresta, mas não paga, o que acontece? Não vai ter mais empréstimo, e vai ser o problema. Irmãos, eu ainda fico pasmo do crente emprestar dinheiro que eu te volto. Não empreste. Aquilo que vem na sua mão é uma grande maldição. Sabe por quê?
agiotagem no dia. Nem precisa responder. De onde é a fonte da agiotagem? Quantas pessoas morreram, talvez, por conta daquele dia? Quantas vidas destruídas? Só que você ficar cego, talvez alguns ficam cegos, alguns, não sei, mas talvez alguns de nós podemos ficar cegos pela necessidade. Não pegue. Entrou o diabo e assoprou dentro da sua vida nesse momento. Não empreste, não entre nessa desgraça. Assim é a vida dos cartões, né? Muito cuidado com o cartão de crédito. Ele é bênção, mas tenha consciência realmente de você controlar. Eu tento não estourar, entendeu? Se precisar desinstalar a Shein, Amazon, desinstale, mas não dá. Tá? Se você pode pagar, beleza, mas muito cuidado com dívidas. Busque o equilíbrio, sim ou não? Amém? Olha só, pecados de quem compra e não paga, muito cuidado. Olha só, quais são os pecados de quem compra e não paga? Primeiro, ele peca contra Deus. Segundo, ele peca contra o seu próximo. Terceiro, ele peca contra si mesmo, formando em si um caráter ruim. O que mais? Ele peca contra o Estado na questão da sonegação. O que mais? Peca contra a igreja, trazendo mau testemunho. Irmãos, existe um câncer na nossa sociedade chamado tigre, para dizer o nome. Não, sou sincero. Um tigre. E aí nós temos que lutar contra isso. Porque isso descredibiliza a nossa vida. Você sabe que eu pago de energia lá em casa? R$400. Não é brincadeira não, mas eu pago feliz, porque eu estou roubando. E não estou sonegando. Você tem, meu pagamento tem que economizar, não baixar, né? Mas a gente paga. Então, por cuidado. Porque às vezes você pode estar fazendo tudo para Deus, mas tem uma porta aberta. Eu tenho um dilema que eu enfrento com alguns familiares que insistem em achar tudo bem em relação a isso. Né? Mas a gente não pode obrigar ninguém a mudar, né? Tu tem que mudar, mas você tem que mudar. Isso é uma porta muito grande, aberta. Talvez podemos deixarmos permitir isso ser a nossa vida. Bom, eu creio que é isso que eu tinha para fazer para vocês. Amém? E eu digo para você, não se deixe ser enganado pelas vaidades da vida e muito cuidado com os jogos de azar. Os pix-bet, essas coisas aí, cuidado. Se você tiver que ganhar, se você já jogou uma vez e não ganhou, nem jogue mais, não é para ganhar. Se fosse para ganhar, na primeira você ia ganhar. Aí a pessoa fica segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Não, agora eu ganho, vem o carro. Aí vende a casa. Eu já vi isso lá no centro. O cara perdeu um prédio lá no centro. E Manaus. Não vou falar que vocês conhecem, bem conhecido. Olha uma história lá. Quando tem uma aposta, o cara perdeu um prédio lá no centro. E o cara foi cobrar. Não, eu quero prédio. Aí apostaram e o cara deu o prédio. Então você imagina, né? A família toda perdeu o prédio. O cara não aposta, né? Então, queridos, parece coisas simples que nós falamos aqui, parece que são coisas que talvez não vão afetar tanto, talvez não estamos imunes, mas na verdade não estamos imunes. Então, recapitulando, atenção com os bons conselhos. Segundo, que fuja das tentações sexuais. Terceiro, trabalhe para prosperidade, trabalhe firme, disciplina, com diligência. E quarto, o que mais? O quarto nós falamos? Sabendo lidar de forma correta, porque lide de forma correta com o dinheiro. Querido, se você estiver alinhado com isso aqui, isso 2024 promete. Vai ter mais princípios, nós vamos trazer baseado no livro de Provérbios. Mas por hora,
é só. Amém, queridos?